Bom, aqui eu vou fazer essa segunda questão aqui, mais ou menos seguindo o que a minha resolução que eu joguei no drive de vocês, né? Eu poderia simplesmente fazer usando a fórmula do capacitor cilíndrico. Eu não vejo nenhum problema em fazer dessa forma. Nenhum. Porém, nunca se sabe, né? E também não existe só uma forma de deduzir essa fórmula também não. Mas aqui, como eu vou fazer do mesmo molde que está ali na minha resolução, que eu coloquei ali para vocês, eu vou eu vou deduzir daquela forma, que é basicamente seguindo dois princípios, né? Essa forma aqui da capacitância e assumindo que a placa interna ela está carregada positivamente e a externa negativamente. Essa figura parece que tem 3 cilindros, mas só tem 2. São só as linhas brancas. Só o ponto 1 e o ponto 3. O ponto 2 é só uma divisão entre os meios dielétricos que tem aqui. Então, basicamente, essa placa aqui está carregada e tem um campo elétrico aqui a caminho dessa aqui. Tá? Bom. E como que a gente pode determinar esse campo elétrico? Clicando ali de Gauss aqui. Pegou a carga interna. Né? Supondo que eu estou traçando uma gaussiana. Supondo que eu estou traçando uma gaussiana aqui. Né? E aí ficaria mais ou menos dessa forma. O diferencial de área de uma coordenada cilíndrica vai ser esse aqui, uma vez que a gente só está integrando nesses, né? A gente não está integrando radialmente porque a nossa gaussiana só pega circunferência e o comprimento do cilindro. Né? Então, iria de 0 a L, porque o nosso cilindro tem um comprimento L. Estou percorrendo a circunferência dele inteira. Então a gente chega nisso aqui. Eita. E a gente tem que a carga é igual a esse sujeito. Ao mesmo tempo que o campo produzido aí dentro desse capacitor, né, que passa por esse capacitor, vai ter esse formato aqui. Bom, então a carga a gente já tem. O negócio agora é a gente tentar determinar esse potencial. A gente vai ver aqui a diferença de potencial entre esses pontos. Só que para esse método aqui, obviamente eu vou traçar. Esqueçam A e B, eu vou fazer entre RF, não, RI e RF, fazendo com que RI seja o maior potencial nesse caso. Eu quero uma diferença de potencial positiva, pelo menos para esse aqui. Porque
que é onde de fato as cargas estão se movendo, né? Ela vai do potencial maior para o potencial menor. Bom, e para isso a gente pode jogar na nossa fórmula aqui que relaciona o potencial com essa integral de linha aqui do campo. Então a gente vai ter... Vou passar todas essas constantes aqui para fora. E o campo ele já está na direção radial. Vou jogar o dr como direção radial também, porque a gente está integrando assim. Né? Pegou a carga aqui. Estamos integrando aqui de um potencial daqui para um potencial daqui. Então é direção radial também. Então esse produto escalar aqui, ele se cancela e ele vira 1. Né? Bom, então jogando essas constantes aqui para o lado. Vocês não têm a menor necessidade de fazer isso. Se vocês quiserem pular e começar a ver o vídeo a partir da parte que eu chegar na fórmula do capacitor, porra, talvez seja até melhor, porque vocês também não devem estar com o menor tempo para estudar isso aí e ficar vendo esses frufruzinhos. Vou tirar o sinal negativo e inverter essa integral aqui. Então a gente vai ter daí chega nesse potencial aqui. Que a gente pode generalizar, porque a gente vai ter que... A gente tem dois dielétricos, então a gente pode simplesmente... Pode não, né? A gente deve calcular um por um. Mas eu vou pegar esse potencial aqui e jogar ele aqui para cima, só para a gente chegar logo na fórmula do nosso capacitor cilíndrico. Né? Eu vou pegar e inverter toda essa... A partir do momento que eu inverter isso aqui, eu vou jogar o Q lá para baixo, o Q vai ficar aqui embaixo, e o Ln também, e o resto eu vou jogar tudo para cima. Então esse Q também vai cancelar com esse Q aqui. Então na parte de baixo eu só vou ter o Ln, e na parte de cima eu só vou ter isso aqui. E aí a gente chega no que vocês já têm anotado e muito provavelmente poderão usar. Então beleza. Então a partir daí a gente vai calcular de 1 para 2. Aqui a gente tem um campo elétrico passando sequencialmente entre os dielétricos. Então isso aqui pode caracterizar tranquilamente um circuito em série. Então, dois capacitores em série. C1 e C2, onde a capacitância equivalente deles vai ser dada dessa forma aqui. Então, beleza. Então, em vez de 1 para 2, eu vou jogar aqui capacitância 1, que vai ser opção 0 vezes 5, que é esse carinha aqui, vezes L. Tudo isso sobre, e aí eu vou jogar L n menos 1, o raio inicial, que é o A, não, o raio final, que é, se eu não me engano, o 2, né? O raio 2 sobre o raio A, sendo A igual a 1,
Eu esqueci de anotar aqui que é igual a 1 centímetro e o B é igual a 4 centímetros. E aí centímetro vai cancelar com centímetro, né? Isso aqui vai virar 1, isso aqui tudo dá um ln de 2. Essa aqui é a nossa capacitância 1 e a nossa capacitância 2. Esse carinha aqui é 9, vem pra cá. L, ln menos 1 de... ele vai estar B. E o raio inicial é o 2, sendo B igual a 4 centímetros. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí a gente tem que relacionar esses dois caras aí para achar a capacitância equivalente. Bom, então é o C1 elevado a menos 1 e o C2 elevado a menos 1. Esse cara aqui vai deixar de ser elevado a menos 1. Tá, eu vou fazer sem macete para ficar mais claro. Bom, esse cara aqui vai subir, esse cara também. E aqui eu vou puxar de novo, só para ficar mais claro que eu vou jogar essa resolução no Drive depois. E aí eu vou fazer essa gambiarra aqui. Isso aqui tudo elevado a menos 1. Que vai ser... Esse cara aqui vai ter esse valor aqui.
Então, no final, a nossa capacitância equivalente é e aí esse 14 vai vir aqui para baixo, vai cancelar com esse 2 e vai virar um 7. E o enunciado pede capacitância por metro equivalente. Ou seja, o que ele quer é isso aqui. Agora para a questão B, foi até bom a gente ter feito dessa forma, que aí segue o mesmo princípio, né? Que é aqui, ao invés da gente assumir, né, a partir de menos que e mais que, a gente vai colocar um aterramento na parte externa. E aqui a gente vai assumir um potencial de 200 kV. Ou seja, também aqui vai fluir o campo elétrico para o externo aqui, na direção radial. E depois ele quer, a partir disso, a energia eletrostática armazenada, que vai ser esse cara aqui, ou U. E aí, substituindo naquela fórmula do capacitor que a gente já tem ali, a gente também pode usar esse. E agora a gente tem o valor de L também, né? 500 centímetros, 5 metros. Bom, então a gente pode... O potencial aqui a gente já tem. É só a gente pegar a capacitância. Que também nada impede da gente pegar daqui. Nada. Porque a geometria A geometria continua a mesma, né? A capacitância depende somente da geometria. Então, aqui a gente só vai aplicar esse L. Aplicar esse L e calcular isso aqui, né? Se preferível. Deixa eu só jogar isso aí na calculadora. Preguiça de fazer. Então a nossa energia armazenada vai ser metade disso aí.
Isso aqui eu estou calculando a voltagem ao quadrado. E aí vou jogar isso tudo na calculadora. E aí jogando na calculadora, encontro esse valor aqui. De energia armazenada.